As moléculas das substâncias podem se comportar como sendo pequenos ímãs e, consequentemente, sofrerem atrações e repulsões. Nessa aula de revisão, a gente fala sobre a polaridade das ligações e também a polaridade das moléculas. Começando aqui pela polaridade das ligações, nós podemos separá-las em ligações covalentes e ligações iônicas, sendo que dentro das ligações covalentes nós vamos ter as apolares e polares. As ligações iônicas, nós podemos aí inferir que elas são as máximas polaridades possíveis dentro das nossas ligações. Sendo assim, de cima para baixo, nós vamos observar o aumento da polaridade das ligações. Isso é dado por conta do aumento da eletronegatividade ou da diferença de eletronegatividade entre os átomos. As ligações covalentes apolares, não existe diferença de eletronegatividade entre os átomos. Nas ligações covalentes polares, nós já vamos observar uma certa diferença de eletronegatividade. E na ligação iônica, nós temos o máximo de diferença de eletronegatividade entre os átomos. A eletronegatividade é uma propriedade periódica que indica a capacidade que um átomo tem em atrair o par eletrônico para si dentro de uma ligação química, né? E a fila de eletronegatividade que a gente já conhece, flúor, oxigênio, ou melhor, né? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital metais. E o flúor é o elemento mais eletronegativo que nós temos aqui dessa fila, ou da tabela periódica como um todo. Lembrando que na tabela periódica, a eletronegatividade, excluindo-se os gases nobres, crescem de cima para baixo numa mesma família e então da esquerda para a direita nos períodos, né? Legal. Ligações covalentes. Nós sabemos que elas podem ser apolares, e isso ocorre quando os átomos que estão conectados entre si são átomos iguais. Átomos iguais ligados entre si, ligação covalente apolar. Esse exemplo aqui, ou esses exemplos, mostram justamente isso. Hidrogênio conectado com hidrogênio através dessa ligação é uma ligação covalente apolar. Cloro ligado com cloro, então eles compartilham essa ligação aqui. Então, dois átomos iguais não apresentam diferença de eletronegatividade, consequentemente eu tenho uma ligação covalente apolar. Bromo com bromo também, eles compartilham essa ligação, que é uma ligação covalente apolar. Se for uma ligação covalente polar, aí ficou fácil. Nós temos átomos que são diferentes entre si. Sendo assim, há uma diferença de eletronegatividade entre os átomos, né? Ó, hidrogênio ligado com cloro. Essa ligação conecta dois átomos diferentes. Diferença de eletronegatividade. Mesma coisa aqui para o HBr. E as duas ligações aqui na molécula d'água. São duas ligações covalentes polares. É claro que aqui eu estou dando exemplos bem simples, né? Com, aliás, somente ligações simples. Mas isso é válido tanto para ligações simples, duplas e triplas. Se os átomos, e também para moléculas gigantescas, eu posso ter 1 milhão de átomos numa molécula, é só pegar aí os que estão compartilhando uma mesma ligação, seja simples, dupla ou tripla, e observar, esses dois átomos apresentam diferença de eletronegatividade? Não, então uma ligação covalente apolar. Esses átomos são diferentes entre si? Sim, então eles têm aí uma diferença de eletronegatividade, a ligação é covalente polar, beleza? Legal. Dependendo do vestibular, às vezes a gente tem que fazer um cálculo para inferir se a ligação ela é covalente, polar ou apolar, ou se ela é iônica. Mas para isso, o examinador precisa fornecer os valores de eletronegatividade dos átomos. O que a gente precisa saber é essa relação da diferença. Se a diferença de eletronegatividade entre os átomos for menor que 0,5, a ligação é caracterizada como sendo ligação covalente apolar. Se for entre 0,5 e 2, a ligação é covalente polar. E se for acima de 2, ela já é caracterizada como sendo uma ligação do tipo iônica. Mas isso para vestibulares um pouco mais chatinhos. De um modo geral, a gente pensa só em átomos iguais ou átomos diferentes, que já dá uma diferença de eletronegatividade e é muito mais fácil de observar, né? Legal. Sendo assim, a gente já pode falar sobre a polaridade das moléculas. São coisas diferentes. Às vezes se parecem, mas são coisas diferentes. Polaridade de ligação é uma coisa, polaridade de molécula é outra coisa. Agora a gente está vendo o agregado como um todo dos átomos, né? Bom, moléculas biatômicas, começando pelas mais simples, que são aquelas que apresentam apenas dois átomos nas suas estruturas, né? Então nós podemos separar assim. Também de maneira muito semelhante que a gente viu, se os átomos forem iguais, então nós temos moléculas, não ligação, que são apolares, não apresentam polos nas suas estruturas, né? Então a gente pode pegar aqui, ó, H2, Cl2, N2, O2 são todas moléculas que têm dois átomos e os dois átomos são iguais
entre si. Então, são moléculas apolares, né? Se forem aí de átomos diferentes, né? Então nós vamos ter aí moléculas que são caracterizadas como sendo polares. Olha lá, ó, HCl, NO, CO e assim por diante. São aí moléculas por terem átomos diferentes que apresentam uma diferença de eletronegatividade. Então nós vamos ter a molécula como um todo. Viu que eu nem mostrei a ligação? Estou pensando nessa estrutura como um todo aqui. Ela é uma molécula polar, né? Então aqui nós temos uma molécula apolar. Quando nós falamos moléculas polares e apolares, nós estamos pensando naquela situação de ser pequenos ímãs. Quando nós temos moléculas apolares, então não tem regiões de aí carga positiva nem negativa. Aqui na molécula que é polar, então nós já vamos ter uma região polarizada com carga mais e carga menos, beleza? Essa é a ideia da polaridade das nossas moléculas. Muito bem. Só que essas moléculas são pequenininhas. Vamos falar de moléculas poliatômicas, né? Tipo, os químicos falam 2 átomos biatômicas, de 3 em diante já chama de poliatômica. Então nós vamos ter lá. Primeiro começando por uma regra prática, contando nuvens eletrônicas, assim como nós vimos em relação à geometria molecular, né? Pensando em nuvens eletrônicas, lembrando que nós temos lá um par de elétrons é uma nuvem, uma ligação simples, uma ligação dupla ou então uma ligação tripla, né? Também é caracterizada como uma nuvem, e se houver ligação covalente dativa, nós temos aí nuvens eletrônicas. Então, tudo isso para a gente é caracterizado, olha que nuvem mais linda, como ser uma nuvem eletrônica, certinho? Legal. Então, olha só, se as moléculas forem apolares, é porque o número de nuvens eletrônicas é exatamente igual ao número de ligantes também iguais. Aqui a gente precisa observar se os ligantes conectados ao redor de um átomo central são iguais ou não entre si. Se as moléculas forem polares, é porque o número de ligantes, ela é, aí o número de nuvens, na verdade, diferente em relação ao número de ligantes também iguais entre si. Observe que aqui a gente tem que, então, considerar se os ligantes no átomo central são iguais ou não, beleza? Vamos dar uns exemplos mais simples, porque sempre aparece. Simples no sentido de que sempre aparece. Ó. Nós temos aqui o dióxido de carbono, CO2, e a molécula d'água, né? Lembrando, se for contar nuvens eletrônicas, sempre observar ao redor do átomo central se há ou não sobra de par eletrônico. Como assim? Nós vamos contar as ligações, né? Ó, cada traço é uma ligação, cada ligação é um par de elétrons. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, em cima do carbono, que é o átomo central, não há sobra de par eletrônico. Então, já posso contar as nuvens. Ô, Igor, mas e os pares eletrônicos aqui, ó, dos ligantes no átomo central? Não precisa contar? Não. É sempre as nuvens eletrônicas ao redor do átomo central. Então, nós vamos ter aqui, ó, uma nuvem, 2 nuvens eletrônicas. Então, CO2 apresenta um total de 2 nuvens eletrônicas ao redor do carbono, que é o átomo central. E nós temos aqui um oxigênio à direita e outro oxigênio à esquerda, né? Respectivamente à esquerda e à direita. Pronto. Então, nós temos 2 ligantes. E aí a pergunta é, esses ligantes são iguais ou são diferentes entre si? São 2 ligantes iguais, porque são 2 átomos de oxigênio. Sendo assim, essa molécula é caracterizada como sendo apolar. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui na molécula de água. Lembrando, olha para o átomo central e verifique se há ou não sobra de pares eletrônicos. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, opa, tá faltando 5, 6, 7 e 8. Agora sim a gente pode contar a quantidade de nuvens eletrônicas. Nós temos 1, 2, 3, 4 nuvens eletrônicas. Então, essa molécula apresenta um total de 4 nuvens eletrônicas. E quantos ligantes? Nós temos o hidrogênio, que é um ligante, e um segundo átomo de hidrogênio. Então, nós temos 2 ligantes. E esses ligantes, eles são iguais entre si, uma vez que são 2 átomos de hidrogênio. Bom, quando o número de nuvens for diferente do número de ligantes iguais, então nós temos uma molécula que é caracterizada como sendo polar. Então, o CO2 ele é apolar, enquanto aqui a água ela é polar. Quando o número de nuvens for igual ao número de ligantes iguais, a molécula ela é apolar. E quando o número de nuvens for diferente do número de ligantes iguais, nós temos uma molécula que é polar. Mas isso é uma regra prática, funciona bastante. Agora, independente do exercício, a gente tem que fazer através do momento resultante de dipolo elétrico. O momento resultante de dipolo elétrico, né, ou o momento de dipolo elétrico, de modo geral, ele é um vetor. Né? Se é um vetor, tem módulo, tem direção e sentido, aquelas coisas todas. Mas, para ficar mais fácil, né, químico não sabe usar vetor. A gente pode falar que esse vetor ele aponta para o átomo mais eletronegativo de uma ligação que a gente está observando.
E sabendo colocar os vetores, a gente vai retirar ou fazer a resultante para verificar se ela é polar ou não. Bom, se o momento resultante for igual a zero, então nós temos uma molécula apolar. Se o momento resultante for diferente de zero, então nós temos uma molécula que é polar. E aqui o símbolo, né, utilizado para esse vetor é esse Mi, o Mzinho com uma perna maior. Mas uma observação importante. Esse vetor, momento de dipolo elétrico, ele só pode ser utilizado especificamente na geometria correta da molécula. Se a gente não utilizar a geometria correta, não funciona, vai dar errado, na verdade, o cálculo aqui da polaridade das substâncias, beleza? Então vamos ver de novo a água e o CO2. Está aqui, ó. O CO2 tem geometria linear mesmo, são 2 nuvens e 2 ligantes, enquanto aqui a água são 4 nuvens e 2 ligantes, então ela é angular, né? Ou carbono e oxigênio. Quem é mais eletronegativo? O oxigênio. Então, eu vou colocar aqui ó, um vetor apontando aqui para o átomo de oxigênio. Lembrando que esse vetor ele é colocado para cada ligação. Se eu tenho uma dupla aqui para a direita, então um vetor. Se eu tenho uma dupla aqui para a esquerda, um segundo vetor. Esses dois vetores têm o mesmo módulo, porque é carbono e oxigênio, têm a mesma direção, mas sentidos opostos. Então, eles se anulam entre si. O momento resultante aqui, de dipolo elétrico, é igual a zero. Sendo assim, claro, a nossa molécula de CO2 é uma molécula caracterizada como sendo apolar, né? Ah, e lembrando uma coisa interessante. O CO2, ele é, em relação à sua molécula, apolar. Mas as ligações duplas aqui, carbono-oxigênio, são ligações covalentes polares. Então, a ligação covalente aqui é uma ligação covalente polar, porque os átomos são diferentes entre si. Na molécula d'água, a geometria está correta. Então, ó, entre hidrogênio e oxigênio, o oxigênio é mais eletronegativo. Entre hidrogênio e oxigênio, o oxigênio é mais eletronegativo. Fazendo a resultante, nós temos uma resultante aqui para cima. Consequentemente, então, a resultante é diferente de zero. E se é diferente de zero, nós temos uma molécula que é uma molécula polar, certo? A ligação também é polar, evidentemente. O modo correto mesmo de se falar da polaridade das substâncias é pelo vetor. Mas é claro que depende também da estrutura. Se for uma estrutura gigantesca, fica muito difícil de tirar a resultante, tá certo? Então, a regra prática funciona muito bem, mas tem que se tomar um certo cuidado aí quando, dependendo do exercício, ele pede para a gente fazer a resultante de dipolo elétrico. Belezinha?